Glória a Deus. Boa noite. O que a gente mais quer é estar perto, cada vez mais perto do nosso Senhor, termos comunhão, termos intimidade com Ele. Que bom ver todos vocês aí nessa terça que é reservada para libertação pela palavra do Senhor. Quero saudar a todos aí, minha tia Neuza, a Cida. Eu ainda vou aprender a falar o seu sobrenome. Eu ainda não me aventuro. Marlete, minha sogra, Deus abençoe. Zilda Antunes, tia Bizinha, que está de volta aí com força total com a gente. Ernestina, mandar um beijo para a família toda no Espírito Santo. Aquele povo alegre. Sandra Regina, querida. Beatriz Bruno, aí o pessoal de Niterói, né? Marilda Natal, um beijão, querida. Todo mundo aí da família. Minha esposa está assistindo também. Érica. Pastora Evelyn, querida, Deus abençoe aí. A gente está feliz pela notícia da França aí. Os milhares, centenas de milhares de pessoas vacinadas lá na França. Pastora Evelyn. Manda um abraço aí para todo mundo aí na França. Marcelo Borges, Deus abençoe. Carolina Moraes,
Deus abençoe todos vocês que estão conosco nessa noite. Eu vi por aí também meu professor querido, Pedro Guimarães. Se eu esqueci de alguém, Fátima Mayome, Deus abençoe também. Maria Aparecida Veloso, Andréa Pinheiro, Nicole Melo, muito bom, muito bom. Drauzio Guima também, que bênção. Se eu não falei seu nome, por favor, me corrija aí, chama a minha atenção, mas eu não quero deixar de falar com você, porque não tem nada, o pessoal que está fazendo live aí sabe disso, né? Não tem nada tão alegre quanto você iniciar uma transmissão e ver pessoas conectadas. É o que aplaca a dor do nosso coração de não estar no púlpito pregando para pessoas e poder tocar, abraçar as pessoas, não é? É muito difícil. O nome da Cida é Maria Aparecida Schneider. Aí o outro eu ainda não sei como falar. É difícil. Nome de gente chique costuma ser complicado para a gente falar assim. A gente fala Cida, né? Que fica mais fácil. Que bênção. Eu te convido a orar agora junto comigo. A gente vai pregar a palavra, não sem antes mostrar a nossa dependência ao Senhor de maneira muito prática, orando, invocando o nome do Senhor, porque Ele, através do seu Espírito Santo, é que traz o ensino aqui, para dentro do nosso coração. Pai, fala conosco nessa noite. Nós precisamos, nós necessitamos. Não há tempo a perder, nossas dores gritam, nossos problemas nos afrontam, mas cremos que seremos vencedores a partir da palavra de Deus pregada, semeada no nosso coração. Ó Espírito Santo, vem regar nosso coração para que aquilo que já está plantado possa crescer, possa dar frutos. Que hoje, em especial, o Senhor arranque da nossa mente, do nosso coração, do nosso caminhar, aquilo que está nos fazendo tropeçar, aquilo que está trazendo angústia, aquilo que está pesando, sobrecarregando o nosso ser, que sejamos libertos no nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, que essa pregação da palavra hoje, ela possa cumprir propósitos libertadores, que possa ser uma ação libertadora do Espírito Santo em nosso ser, para que aliviados, purificados, limpos pela Tua palavra, possamos continuar a nossa jornada rumo cada vez mais perto de Ti. Queremos nos apaixonar pela presença do Senhor, queremos nos envolver mais com essa presença, queremos nos relacionar com mais intimidade contigo. Esse é o desejo da Tua igreja, Senhor, do Teu povo espalhado na face da terra, conectados no nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus. Bom, às terças-feiras a gente fala com o propósito de libertação. Eu, se eu fosse você, ia lá no nosso canal no YouTube, tem uma sequência, não é? De umas semanas para cá a gente vem alimentando uma playlist às terças-feiras com mensagens voltadas para a libertação, quintas-feiras voltadas para a cura das emoções. Domingo é o domingo do Espírito Santo, estamos estudando o Espírito Santo pela manhã, temos a devocional e à noite uma pregação sobre o efeito prático do Espírito Santo na vida daqueles que creem, tá? Então há uma sequência, não é? Quarta-feira a gente ora bastante na live de oração, que é o que vai acontecer amanhã, e a gente vai seguindo assim como uma engrenagem. Eu sempre tenho dito que nossa programação semanal, Vanessa, é uma engrenagem. A gente fala dos evangelhos pela manhã, nos domingos pela manhã nos estudos é sobre o Espírito Santo, na quarta a gente ora, na terça libertação, na quinta cura, porque não é? Somos esse pacote de necessidades e a gente vai diversificando para que a gente viva com mais amplitude a obra do Espírito Santo. A Vanessa pede oração,
está hoje com muita crise de ansiedade, passando muito mal ontem e hoje. Amém. Eu creio, eu acho que os irmãos também creem que essa pregação vai trazer cura, vai trazer bênção, vai trazer libertação dessa ansiedade, sim, né? A gente está aqui porque confia muito nisso, e o que a gente está falando aqui não é para passar o tempo, não. É cura. Eu tenho consciência, irmãos, que a gente atravessa por situações muito complicadas por vezes. Se não somos nós, alguém da nossa casa, alguém da nossa muita proximidade, né? Vivemos tempos muito trabalhosos. Terapia de Cristo não existe à toa. Terapia de Cristo existe porque desde o momento que Deus falou comigo sobre esse assunto das emoções, eu tenho visto um crescimento muito grande de pessoas com ansiedade, com pânico. Nessa pandemia, por exemplo, tivemos notícias de crianças, gente pré-adolescente ainda apresentando pânico. Isso é muito triste, não é? Acha que podemos ficar com os braços cruzados? Não. Então nós existimos para atacar isso aí. Creio que não faço outras coisas que outros ministérios fazem. Não há necessidade da gente competir, não há concorrência aqui. Eu creio que existem muitos ministérios aí que estão militando causas muito importantes também. No nosso caso, a gente se sente aí talhado, separado, vocacionado para lidar com as emoções. Amém? Eu tenho uma mensagem hoje e eu quero dar um título que é Libertando a Visão. Quero ler um texto com você em Êxodo, capítulo 14, verso 15. Êxodo 14, verso 15 é bastante conhecido, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, quando eu peço para você marchar, obviamente você leva em consideração se isso é possível ou não. E no caso do povo de Israel, vocês se recordam, houve a libertação do povo, o povo vai na direção do deserto, não é? Eles passam ali muitos anos peregrinando até que chegam na terra que Deus havia prometido a eles. Porém, nesse momento em que lemos esse texto, atrás está Faraó e na frente está o mar. Moisés tenta acalmar os ânimos dizendo, calma aí, eu vou falar com Deus. Deus nos libertou, ele há de fazer alguma coisa. E quando Moisés vai falar com Deus, a resposta de Deus é, Moisés, por que você está falando comigo? Diga ao povo para marchar. Deixa eu dizer algo hoje para você. Nem sempre a gente enxerga que Deus está fazendo ou fará grandes coisas. Às vezes, Vanessa, a única coisa que a gente enxerga é que na nossa frente tem um mar de problemas e na nossa retaguarda tem um faraó nos perseguindo. A gente se sente muitas vezes, e a ansiedade traz essa sensação para nós de que não há para onde correr. Se eu volto, vem Faraó contra mim. Se eu sigo, eu tenho mar para me tragar. Então, nem sempre a gente consegue enxergar Deus agindo de maneira grandiosa, poderosa. E uma coisa que é muito importante, que é muito significativa na nossa visão, a gente decide em função do que nós vemos. Eu decido se eu vou levar o guarda-chuva quando saio de casa ou não, porque olho para o céu e vejo como está o tempo. Eu decido o que vou fazer na minha vida na medida em que eu vejo, como eu vejo as coisas. Quando eu vejo que não há condições, eu não faço. E tudo o que eu avalio tem a ver com a maneira como eu vejo. Você entende isso? Você já observou que as tuas decisões
elas são tomadas em função daquilo que nós somos capazes de enxergar. E a libertação do povo de Israel, ela traz esse ensinamento para nós. Nós, muitas vezes, nos sentimos, a nossa visão, muitas vezes, ela é tomada por aquilo que vemos à nossa frente, na nossa retaguarda, e se a gente tomasse uma decisão em função do que nós estivéssemos vendo, no caso do povo de Israel, seria difícil tomar uma decisão. Então, quando não há o que fazer, muitas vezes o nosso corpo emocional responde com ansiedade. Quando a gente não consegue mais, Xana, saber o que fazer, muitas vezes o que sobra é uma sobrecarga, é um estresse, um burnout, depressão, às vezes pânico, porque em muitas situações a gente se sente encurralado. Eu quero dizer que isso tem a ver com a maneira como enxergamos. Ninguém pensou... Hoje a gente canta que Deus abriu o mar. A gente canta que se Deus quiser, a gente pode até mesmo andar sobre as águas. Isso é muito fácil para quem lê uma história que tem começo, que tem meio e que a gente conhece o final. Mas quando, Drauzio, a gente está passando por uma situação na vida, nem sempre a gente consegue ver como é que a situação vai terminar. Por vezes, a preocupação de como a história vai terminar, ela toma nosso coração e nos enche de pavor, nos enche de preocupação. A nossa alma é capaz de adoecer por causa dos desfechos imaginados em função daquilo que nós estamos vendo, de como nós estamos vendo. Eu estou propondo algo nessa noite, que a gente procure em Deus, através do seu Espírito Santo, que ele venha libertar a nossa visão. Porque quando a gente tem uma visão que é capaz de ir além do que somos capazes em nós mesmos de enxergarmos, aí a coisa muda de figura. Eu quero dar um outro texto para você nessa noite. Eu li um texto no Antigo Testamento, agora eu quero trazer uma confirmação do que eu estou dizendo, me baseando no Novo Testamento. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu estou entendendo, está claro para mim, é evidente que o olhar da fé, um olhar sob o prisma da fé, ele não se baseia num olhar puramente carnal. Às vezes, Tatiana, a gente acha que está enxergando a realidade. Nem sempre estamos enxergando a realidade. Às vezes, o que nós estamos fazendo é interpretar a realidade segundo aquilo que a gente sabe da vida. É muito difícil interpretar o que eu não conheço. Então, quando vou interpretar, eu interpreto segundo aquilo que eu conheço. Quando eu converso com meu filho de 3 anos, ele me entende segundo o que ele conhece. Não, ele não interpreta a realidade. Eu quero animar você nessa noite e dizer para você que nem sempre o que você vê é o que é. Aquilo que você vê, carnalmente falando, é o que você entende da situação. Deus tinha um propósito para cumprir na vida daquele povo. Eles não seriam tragados pelo mar e nem seriam afrontados, derrotados pelo exército de Faraó. Deus já tinha um propósito a cumprir. Qual era o papel do povo? Somente marchar. O que Deus pede para mim e para você, Rodivane, nós podemos fazer. Eu não sei abrir o mar, eu não sei vencer Faraó, estando em menor número e menos estruturado, capacitado. É óbvio que o exército de Faraó teria poder de esmagar o povo de Israel. Mas Deus não está me pedindo para lutar contra Faraó. Deus não está me pedindo para abrir o mar. Ele está dizendo somente o seguinte: Moisés,
Você não precisa falar comigo sobre esse assunto, porque a única coisa que eu estou requisitando de você é que você marche, é que você ande para frente com esse povo. Quem vai abrir o mar, Sandra, quem vai abrir o mar, Tatiana, quem vai abrir o mar, Tia Bizinha, Isilda, Tia Neuza, quem vai abrir o mar, Ernestina, é o Senhor. A nossa visão não pode esquecer que quem vai fazer o milagre, quem faz a obra, quem determina, quem dá a última palavra, não sou eu. Então a minha visão, ela é liberta quando eu confio. Confiança é algo que abre a minha visão. Não sei bem como é que essa história vai se resolver, mas eu sei que ela vai se resolver. Eu não sei como é que essa situação vai terminar bem, mas confio no Senhor, que o Senhor há de fazer alguma coisa e essa situação vai terminar bem. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando era criança, eu me lembro que eu não sabia os caminhos para chegar nos lugares, mas eu confiava que quando meu pai estava no volante, ele saberia chegar. Eu não precisava me preocupar, não era a minha competência, não era o meu papel. O meu papel era sentar no carro, ficar quietinho, obedecer a voz do meu pai que estava na condução, no volante. E eu sabia, eu confiava de olhos fechados, até mesmo dormia no carro, a caminho dos lugares, porque eu acreditava, eu tinha segurança na condução do meu pai. Você confia na condução do seu Pai eterno? Você confia que alguma coisa vai acontecer? Eu acredito que não era possível para eles, não havia possibilidade deles cogitarem que o mar seria aberto. Eu gosto de pensar nisso, porque hoje eu já sei que o mar foi aberto uma vez. Então, se eu estiver numa situação parecida, eu vou acreditar, eu vou lembrar disso, mas isso nunca havia acontecido. O mar nunca tinha sido aberto numa circunstância como aquela. Então, não gaste tempo imaginando como Deus vai fazer, porque isso traz esgotamento para você. Libera a tua visão daquilo que você vê, porque o que você vê pode te atrapalhar. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus não me mostra muita coisa que ainda vai acontecer? Porque eu não seria capaz de administrar o conhecimento de coisas que eu ainda não posso entender. Gleice, Deus vê como eu não vejo. Mas a maneira como Deus vê é suficiente. Por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente luta tanto por um esclarecimento que não traz paz? É difícil a gente lidar com um futuro que é desconhecido para nós. Mas precisamos confiar a ponto de crermos que não sabemos, nós só não sabemos a respeito daquilo que Deus não tem interesse de nos revelar, porque não vai nos beneficiar. E quer que eu seja sincero? Ao longo da minha vida, se Deus dissesse que algumas coisas aconteceriam. Imagina que em 2019 Deus dissesse para alguns de nós que passaríamos por uma pandemia e que ficaríamos meses sem podermos uma série de coisas. Seria fácil para você suportar a ideia de que ficaríamos... Não, então eu não quero saber. O que eu preciso é ser cuidado por esse Deus, é acatar a voz que traz direção e paz para o meu coração por esse Deus, via Espírito Santo. Então eu preciso libertar a minha visão, porque essa visão condena. Por que eu estou trazendo essa palavra? Qual é o propósito dessa mensagem? É eu compreender que quando tomo minhas decisões baseadas naquilo que eu vejo, eu posso tomar decisões erradas. A única coisa a fazer é checar com Deus, é buscar Deus, saber o que fazer, e quando Ele nos mandar marchar, não vamos fazer nada. Para mim está sendo muito difícil viver esse momento, porque eu não vejo a hora de poder juntar pessoas num lugar e fazer reuniões presenciais. Mas
não recebi a direção clara de Deus para fazer isso, para agir, para movimentar peças nesse sentido. Traz muita agonia para a nossa alma quando Deus diz espera ou diz assim, olha, não precisa fazer nada por agora, porque a gente tem pressa. A gente tem pressa de ter paz, a gente tem pressa de sentir alegria, a gente fica agoniado com angústias que nos afrontam, que nos incomodam, que nos invadem, que nos perseguem, ansiedades que se tornam intensas em nós, mas a gente não resolve isso fazendo outra coisa senão marchar. Marchar é uma demonstração de confiança inequívoca. Quem marcha é porque confia. Quem marcha é porque não precisa, declarou para Deus que não precisa entender tudo, mas que pode dar esse voto de confiança para o Deus que diz amar, que diz ser o seu Senhor. Deus não é o teu Senhor? Então é Ele quem tem que conduzir todas as coisas. Deixa eu falar algo para você. À altura do texto que lemos, o povo de Israel já havia sido liberto. Os pés já haviam sido libertos. Os olhos ainda não. Às vezes eu já estou liberto, eu já sou de Jesus, eu já declaro que Jesus é o Senhor da minha vida, eu já o adoro, eu já me consagro a Ele, eu já caminho com Ele, portanto, os meus pés, eu creio que já estão libertos, mas os meus olhos ainda me sabotam. Eu quero ler um outro texto com você aqui também do Novo Testamento para nos ajudar a pregar essa mensagem. O texto é 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que vemos e chamamos de realidade são verdades que são apenas transitórias, portanto finitas, elas têm um fim aqui. Agora, o olhar da fé, é pela fé que nós andamos, não é por vista. O olhar da fé é capaz de se conectar com verdades que são eternas. É isso que eu e você precisamos. Quando Deus, através do seu Espírito Santo, conduz a sua vida, não conduz segundo a materialidade que vemos, mas somos guiados por um caminho eterno. O que é que o salmista... Eu nem me lembrei desse texto, agora está me ocorrendo. O que o salmista diz? Sonda-me, ó Deus, vê se há algo em mim errado, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho que? Eterno. Vanessa, Deus tem um caminho eterno para você. Isilda, Deus tem um caminho eterno para você. Pastora Adriana, Deus tem um caminho eterno para ti e para o teu esposo. Fernando, Deus tem um caminho eterno para ti. E é nesse caminho eterno que a nossa vida é salva em Jesus. A gente não sabe como é que ele vai agir, mas sabe que a condução da nossa vida não está sendo guiada por leis dos homens, de situações que são apenas transitórias. O que é transitório é tua dor. Ontem você passou mal, Vanessa, mas o fato de você ter passado mal, somado a toda a eternidade que você vai passar com Jesus, há de não ser nada. A Bíblia chega a dizer, né? Essa leve, momentânea tribulação não se compara com o peso da glória. Faz uma comparação aí. A nossa vida é assim, a gente passa um tempo. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa, um paciente, que foi um paciente psiquiátrico grave, a coisa abrandou um pouco mais, ele disse assim para mim, olha, eu passei muitos anos da minha vida bem, sem ter doença nenhuma, depois eu me tornei um paciente psiquiátrico, desenvolvi situações muito complicadas, não é? E desde então não vivo bem. Eu falei, você não vai ficar eternamente assim.
Vanessa, você não vai ficar eternamente assim, ansiosa, agitada, preocupada, talvez sem entender o valor das coisas. E a gente pode fazer uma comparação com esse povo aqui sobre o qual nós estamos falando, o povo de Israel. Eles não ficaram a vida toda no deserto, não. Assim que eles abriram a mente, porque a Bíblia diz que eles tinham dura cerviz, era um povo resistente à voz de Deus, à medida que eles foram se abrindo, aqueles que tiveram sua mente renovada, aqueles que se deixaram libertar, não só os pés, mas também a mente, eles alcançaram um entendimento que propiciou, deu a eles a condição de entrar numa terra prometida. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. O que vivemos aqui é transitório. O que temos, o que deixamos de ter, o que gostaríamos de ter e talvez não vamos ter nessa terra, tudo isso é transitório e o nosso percurso, o propósito da nossa jornada é um propósito eterno. É um propósito eterno. Qual é o nosso papel, Vanessa? Qual é o nosso papel, Isilda? Qual é o nosso papel, Tia Neuza? Qual é o nosso papel, Marlete? O nosso papel é marchar. A gente marcha sem se deixar distrair pelo que está na nossa retaguarda, talvez o passado que vem como faraó querendo tragar a nossa vida. Talvez o que venha querer tragar a tua vida, Vanessa, é a expectativa do futuro. Então se coloca no lugar desse povo e pensa que faraó é o passado e que o futuro é o mar. Qual é o teu papel? É marchar hoje. É viver hoje. Dá-nos hoje o pão cotidiano. É o que a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Ficou para nós. Pai nosso que estás nos céus, dá-nos hoje o pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É caminhar hoje. O passado fica para trás. A Bíblia diz que Faraó, o exército de Faraó tropeçou, afundou, foi tragado por aquele mar. O povo de Deus não. Você não vai ser tragado pelo seu passado, nem pelo futuro, porque Deus vai abrir o mar. À medida que você colocar os teus pés, eles não hão de se molhar, porque Deus vai abrindo o caminho. Deus vai abrindo o nosso caminho à medida que a gente coloca os nossos pés. O nome disso é fé. Fé é colocar um pé, depois o outro. Mas como é que vai ser depois? Será que eu coloco um pé, depois o outro? Se você ligar o farol do seu carro, o alcance do seu farol vai ser de 30 metros para frente. Como é que você viaja uma noite toda? Porque você só precisa viver e enxergar um pouco de cada vez. Precisamos permitir que a nossa visão não seja uma visão escravizada pelo nosso passado. Não podemos permitir que uma visão escravizada contamine a nossa visão, porque somos de Deus e a nossa visão já não se baseia naquilo que os nossos olhos assistem, mas aonde nossa fé é capaz de nos conduzir. Pela fé eu quero enxergar um ano maravilhoso para mim. Pela fé eu quero acreditar no crescimento do ministério até onde Deus quiser nos conduzir. Eu quero crer na bênção de Deus para minha família. Olha, hoje eu estava pensando, minutos antes da gente vir para a transmissão, quantas vezes eu falo de bênçãos com pessoas e elas dizem assim, tomara, quem me dera, será? Isso me dá uma tristeza muito grande. Às vezes a gente libera palavras de bênção, confirmando aquilo que Deus está falando no nosso coração. A gente diz, a gente quer transbordar da alegria que o Espírito Santo nos proporciona e as pessoas dizem assim, quem sabe? Ah, não sei se eu acredito não, já passei por tanta coisa na vida. Nada disso nos liberta. Estamos numa noite de libertação. O que nos liberta é uma visão do futuro que se baseia no que não sabemos como vai acontecer, mas cremos. Precisamos a todo momento cobrar da gente uma fé que crê, que está viva, que se movimenta, que não se ajusta à circunstância, mas se ajusta
a segurança que o reino de Deus nos proporciona. Não vou ficar dependendo de circunstâncias. Não sei nem o que vai acontecer, mas quero receber esse presente, Marlete, a fé como quem recebe um presente de Deus. E esse presente é o que me faz caminhar, não é? É esse presente que me dá a condição de seguir. Olha que bênção, Deus vai agregando ao nosso caminho aquilo que foi necessário. Quando foi necessário, Deus abriu o mar e o povo passou. Quando foi necessário, Deus mandou as pragas, aquilo fez com que Faraó ficasse desistido de afrontar o povo. E quando ele continuou a perseguir, ele não prosperou. E o povo seguiu. Quando sentiu sede, Deus deu água tirada da pedra. Quando eles enjoaram do maná que descia do céu, Deus mandou codornizes. Enfim, aquele povo a todo momento contou com a provisão. Você e eu vamos contar com a provisão de Deus. E precisamos da nossa visão liberta, porque quando vemos pela fé, decidimos melhor. Não somos um povo desequilibrado, irresponsável, inconsequente. Nós vivemos pela fé que Ele acrescenta ao nosso coração, Drauzio. Nosso coração é palco da performance da fé em Jesus. A gente senta na plateia, não é? E vê a fé em Jesus no palco agindo, performando os milagres do Senhor. Eu não faço nada. Eu vejo a fé fazer. E eu aplaudo, celebro, glorifico ao nome do Senhor. Quando eu entro no palco, Vanessa, eu me agito, eu sinto ansiedade, eu me incomodo com o passado, eu me perturbo pelo futuro desconhecido, mas quando eu me sento no sentido de descansar no Senhor, entra em ação uma força diferente. É a fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Posso orar por você? Fecha teus olhos onde você estiver e vamos orar ao Senhor. Pai, é noite de libertação. Cremos que a Tua palavra é poderosa para trazer essa tão necessária libertação de nossa visão. Nessa noite, Pai, te pedimos, clamamos a Ti, abre a nossa visão para que os nossos olhos possam ver aquilo que o Senhor quer fazer. Ó Pai, que a nossa preocupação seja simplesmente seguir a Tua voz quando ela nos manda marchar. Ó Pai, que a nossa marcha seja sinal da nossa confiança, aumenta, fortaleça, Senhor, nessa noite a nossa confiança, que os nossos olhos não se detenham naquilo que nossa carne estão vendo, mas que possamos ver para além da nuvem sombria, a chuva límpida e fecunda que cairá sobre nós, regando nossa fé e coração, nos dando a condição de seguir em frente. Ó Senhor, liberta-nos do nosso passado, Faraó que nos persegue. Liberta-nos, Pai, desse mar que está à nossa frente, que o Teu povo não anseie para o mal, mas crie expectativas em função dessa fé. Que não venhamos nos deter naquilo que é transitório, efêmero, passageiro, que vai ficar, que não vai seguir, mas que possamos nos deixar conduzir pelo caminho eterno. Ó Senhor, sonda, como disse o salmista, sonda nosso coração. Se tem algum caminho mau, liberta-nos. É noite de libertação. Senhor, tem coisas que a gente se esforça, mas não consegue deixar. Tem pensamentos que a gente não quer ter, mas eles são bandidos, assaltantes, que vêm nos roubar a paz. Em nome de Jesus, queremos ser libertos de tais pensamentos. Senhor, tem sentimentos que não batem a porta, simplesmente arrombam a porta do nosso coração e querem tomar a nossa paz de assalto. Que em nome de Jesus sejamos dele libertos para a honra e para a glória do teu santo nome.
Faz-nos, Senhor, enxergar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, que os nossos olhos sejam abertos e que vejamos que o exército do Senhor é muito maior do que tudo que incide contra a nossa vida, querendo militar contra a nossa fé no Senhor. Que não sejamos, Pai, acometidos por um espírito de desistência, de desvio, de tropeço, de retrocesso, mas que a nossa marcha seja para frente, olhando para Jesus, fixados no autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvimos a tua palavra. Acrescenta a fé ao nosso coração. Não porque somos bons, porque sejamos merecedores, mas simplesmente fomos feitos filhos teus por causa do sacrifício perfeito do Cordeiro Eterno, Jesus, aquele que foi imolado antes da fundação do mundo, para, se entregando por nossos pecados, nos redimir e nos fazer entrar por um véu que já foi rasgado. Dá-nos essa confiança de filhos que já compreendem que o véu fora rasgado e que temos acesso à tua presença, Senhor. Ó Senhor, que os nossos olhos não se abram para ver o mar, mas despertados espiritualmente pelo teu poder, vejamos a tua glória se manifestando poderosamente, trazendo a vitória de cada dia, que por hoje chega marchar simplesmente esperando só em ti, que não haja agonia pelo que há de vir, mas fé na certeza desse Deus que opera muito mais do que nós pedimos ou pensamos, nesse Deus que nos surpreende, que sejamos cada vez mais teus. Não sabemos o que o amanhã nos trará, mas que ele nos leve para mais perto de ti, cada vez mais. Esse é o nosso clamor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua participação, que bom ver todos vocês aqui. Eu quero convidar vocês, amanhã a gente tem uma live de oração. A gente passa cerca de 1 hora orando e é muito bom. É uma guerra, mas a gente sempre sai fortalecido, vencedor. Eu fico muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade de orar. Eu quero te convidar para isso no Instagram, às 23 horas, e todos os dias, às 7 da manhã, nós já lemos os 4 evangelhos. Estamos lendo pela segunda vez já. Rapidamente passamos aí pelos 89 capítulos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João já foram lidos, agora a gente já está em Mateus novamente. Eu te convido às 7 horas da manhã, tá bom? Se perder, se você não puder assistir no horário, eu quero te fazer um convite. É só entrar na página do YouTube. Se você se inscrever, fica mais fácil, que o próprio YouTube vai te notificar os vídeos que estão sendo acrescentados. A gente já tem mais de 200, acho que 300 vídeos a gente já tem lá. Tem pregação de libertação, de cura, Espírito Santo, estudo bíblico, devocional, tem tudo lá. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe mesmo cada um de nós, que o Senhor liberte a nossa visão, que a gente veja a glória do Senhor. Deus abençoe a todos.